Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, com transmissão na nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. O Fora da Curva começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Em sorteio realizado em reunião com as assessorias, ficou definido que hoje é o dia de conversarmos com o candidato do PROS, Maurício Randes, que já está aqui conosco no estúdio. Bom dia, candidato. Bom dia, Paula. Bom dia, Wagner Souto. Bom dia, Carmen Silva. Bom dia, Laércio Portela. Uma alegria voltar aqui à nossa rádio universitária e à cadeia. Para entrevistar Maurício Randes e todos os demais candidatos, nós vamos ter nessa bancada que eu apresento agora, começando por Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, nosso parceiro do Fora da Curva. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Candidato Maurício Randes, Wagner, Carmen, os ouvintes que estão aí no carro, em casa, nos ouvindo, e os internautas que nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Também está aqui na bancada Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, também parceira do Fora da Curva. Bom dia, Carmen. Bom dia, Paula. Bom dia, Randes, equipe e todo mundo que está nos escutando agora. E ainda com a gente está Wagner Souto, da Abraço Brasil e Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, e tem aí uma articulação de algumas rádios comunitárias também transmitindo com a gente, né, Wagner? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Randes. Bom dia, Laércio. Bom dia a nossa colega aqui do lado também, a Carmen, e a todos os ouvintes que estarão conosco aí nessa sintonia, nessa entrevista que sem dúvida será bem interessante para todos nós. E antes de começar a entrevista, vamos apresentar o candidato de hoje. Maurício Randes é recifense, tem 56 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e tem mestrado e doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Foi eleito deputado federal em 2002 e continuou no cargo até 2012 por 3 mandatos seguidos, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Na Câmara Federal, foi líder na bancada do PT. Em 2012, Maurício Randes saiu do PT, depois se filiou ao PSB e deu apoio à candidatura de Eduardo Campos à presidência da República em 2014. Agora, no PROS, ao qual ele se filiou em julho deste ano, Maurício Randes disputa a primeira eleição majoritária. É sócio proprietário, junto com o irmão Alexandre Randes, do Diário de Pernambuco. Randes, Pernambuco é um dos estados com maior índice de violência no Brasil. Sem dúvida é um tema, né, de alto interesse da população. Pernambuco tem mortes de jovens negros nas periferias. A política de segurança do atual governo aponta como saída mais repressão e colocou novos policiais nas ruas com o discurso de mais equipamentos, mais condições para a polícia ostensiva. Os movimentos sociais defendem o fim da bonificação por apreensão de drogas. Qual é a sua proposta de política de segurança para o Estado? Primeiro que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o Pacto pela Vida fez água. O pernambucano hoje vive atemorizado. É a agência bancária toda hora sendo explodida no interior. Hoje eu estava conversando com alguns amigos de Surubim, ainda estão estarrecidos com o ataque que teve lá o mês passado. É um feminicídio grande, né? As mulheres pernambucanas sendo vítimas dos crimes machistas. Cheguei agora em Serra Talhada. Há poucos dias tinha sido assassinada uma moça chamada Márcia pelo seu companheiro. Depois, o jovem da periferia, sobretudo o adolescente negro na periferia, sendo morto, sendo utilizado pelo crime organizado. É um horror. Então, tem que ter uma medida que não é uma medida só, né? Tem que ter um conjunto de medidas realmente para enfrentar o problema, né? Restabelecer a autoridade, ouvir a polícia militar, a polícia civil, ouvir a sociedade civil, Ministério Público e Judiciário, mas ouvir muito a sociedade. A sociedade sabe muitas vezes como solucionar. E é claro que aumentar o investimento, né? Pernambuco está investindo muito pouco, não é só em segurança pública, é também educação, saúde, infraestrutura. Ou seja, o orçamento de Pernambuco hoje é de 34 bilhões, está investindo só 1 bilhão. Para ter mais recurso para segurança, nós vamos criar o Fundo de Inteligência, vamos investir mais. O governo
Maurício Randes e Isabela de Roldão, se tiver a aventura de ser escolhido pelo povo de Pernambuco, o governo Maurício Randes e Isabela de Roldão vai criar um fundo de inteligência, um fundo específico para investir em tecnologia e inteligência. E não basta ter a câmara de monitoramento, é preciso ter toda uma estrutura de retaguarda para dar encaminhamento àquela ação que foi detectada. E vamos entender que segurança pública é prevenção, é repressão qualificada e a ressocialização, né? Então, vamos também investir muito na prevenção com programas sociais que realmente ataquem as causas da violência. E na parte da repressão, como eu já falei, criar esse fundo de inteligência policial para poder ter mais capacidade e tecnologia para tanto prevenir quanto para reprimir ali onde o crime for praticado. E na ressocialização vamos mudar radicalmente o conceito dos presídios no Brasil, em Pernambuco, né? Não pode ser desse jeito hoje. Quem é apenado ingressa no presídio, na verdade entra numa universidade do crime, é recrutado pelas facções do crime organizado, quando sai inclusive fica agindo para pagar esse crime, fica títere do crime organizado. Então nós vamos descentralizar as unidades penitenciárias para humanizar o sistema prisional de Pernambuco. Como descentralizando? Descentralizando, utilizando nos municípios, por exemplo, as antigas cadeias públicas que podem ser reformadas e propiciam que os próprios familiares dos apenados possam ter contato e ajuda na ressocialização futura. E as grandes unidades nós vamos construir mais através de PPP. Não é porque uma PPP, parceria público-privada, não deu certo porque a empresa faliu, que o modelo está esgotado. Não, nós vamos voltar a redefinir o modelo com mais critérios para a escolha das empresas que vão participar das licitações, para que a gente tenha mais investimento público e privado para mais unidades prisionais com humanização do presídio, ou seja, com espaço para o trabalho, espaço para leitura, espaço para o banho de sol, espaço para atividade religiosa. E com isso a gente está investindo na ressocialização, porque hoje os presídios pernambucanos e no Brasil, na verdade, são reprodutores do crime, são dominados pelo crime organizado e são verdadeiras universidades do crime. Randes, você falou aí dois aspectos muito interessantes do crescimento da onda da violência, que é o genocídio da juventude negra nas periferias e também o alto índice de feminicídio. E a política de segurança, sem dúvida, é um elemento importante dessa realidade. No caso da juventude negra, inclusive, é uma das causas da morte de jovens negros na periferia, é exatamente o trato policial. E no caso das mulheres também tem todo um debate de que não basta ter políticas de segurança para o caso de feminicídio. É preciso políticas estruturadoras para as condições de vida das mulheres. Então, como é que você está vendo essa situação, né, dessa desigualdade social, tanto do ponto de vista racial, com os jovens negros, como do ponto de vista da desigualdade entre homens e mulheres? Qual é a política para enfrentar isso no governo Randes? Carmen Silva, minha querida, antes da política, é preciso saber quais são as credenciais de quem vem propor políticas, né? Porque chega agora na época de eleição, eu não sou um político convencional. Os políticos convencionais vêm com aquelas formulazinhas, contratam marqueteiros, né? Muito tempo de televisão, parece que vão resolver tudo. Aí passam 4 anos e aquelas promessas não são cumpridas. Eu venho aqui, primeiro, não venho com promessa mirabolante. Segundo, eu venho aqui com uma história de militância nas lutas sociais para combater a desigualdade. Porque você disse muito certo, minha querida Carmen. O verdadeiro alimentador da violência é a desigualdade social, é a exclusão, é a injustiça, é o machismo, é o preconceito. E aí eu não venho fazendo discurso nem campanha. A minha vida toda foi trabalhando pelos direitos sociais, foi pelas lutas sociais. Fui advogado da Comissão de Constituição, Justiça e Paz. Fui advogado durante mais de 20 anos dos sindicatos de trabalhadores, quando ninguém queria advogar aqui para sindicato de trabalhador, porque era ditadura militar. Ajudei a fundar muitos desses sindicatos como advogado, inclusive redigindo estatuto, às vezes trabalhando 3, 4 anos de graça para os sindicatos, por entender que o sindicato, que as lutas sociais são o caminho para combater as desigualdades. E combatendo a desigualdade diminui a violência. Depois, nos meus 3 mandatos de deputado federal, sempre tive uma preocupação muito grande com políticas para os direitos humanos e para combater as desigualdades. E agora, recentemente, Paula Reis não reportou aí, eu estive na Secretaria de Acesso a Direitos da Organização dos Estados Americanos, trabalhando para 35 países
que são membros da OEA, em políticas de acesso a direitos, trabalhando justamente no combate à desigualdade, à pobreza, na sensibilização para os valores que atacam a raiz da violência. Esses valores que você fala aí, Carmen, que são os meus valores: o combate ao machismo, o combate à discriminação racial, o combate à discriminação às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, aos povos indígenas, aos afrodescendentes. Ou seja, todas essas políticas, são elas que vão realmente promover a inclusão social e combater as causas da pobreza e da violência. Mas antes disso, ao lado disso, nós temos que ter também políticas mais efetivas para estancar o crime, porque o crime não vai acabar da noite para o dia, mas tem que ter políticas mais efetivas, e Pernambuco nesses últimos 4 anos fracassou no combate à violência. Wagner. Eu queria tocar aqui num assunto bem interessante. A gente que está nas comunidades, fazendo rádio comunitária, um tema que é muito preocupante, que é a questão do abastecimento de água, tanto na região metropolitana aqui do estado de Pernambuco, quanto também em diversas regiões. Existem bairros aqui na periferia do Grande Recife que sofrem com a falta de água e com racionamento até de 5 dias, chegando água nessas torneiras. Como o senhor vai resolver esse problema, já que trata-se de algo tão complicado, que é abastecimento de água, não só no Recife, no Grande Recife, mas em todo o estado, Hans? Meu querido Wagner Souto, sem dúvida, eu sou filho de um engenheiro sanitário, Raimundo Hans Barros, que veio do Ceará, então nasceu num lugar que não tinha muita água. E ele me dizia, quando eu reclamava que às vezes ele não chegava tão cedo em casa, ele era presidente da Companhia de Águas nessa época lá do Rio Grande do Norte, e uma vez tomando a defesa de mamãe e de nós mesmos, os filhos, eu disse: papai, pô, tu vem aqui, nós todos viemos aqui contigo pro Rio Grande do Norte, tu vens presidir a Companhia de Água e só chega depois das 9 horas da noite. Ele me deu uma lição, ele disse: Maurício, você é filho de papai, filho de classe média, sempre teve água na torneira, você não sabe o que é faltar água na torneira, e ninguém consegue colocar o programa de água que nós estamos fazendo aqui, trabalhando de 8 às 12, de 14 às 18. Tem muita decisão que eu tomo, depois, numa reunião que se estende. Isso eu aprendi muito cedo com meu pai, que quem quer fazer as coisas mesmo não tem hora para o trabalho. Então, desde muito cedo, eu sempre trabalhei muito. Então, eu via, às vezes, uns colegas do escritório, os cabos, quando davam 7 horas da noite, já queria ir para casa. E eu, tocando, quando eu era advogado de sindicato de trabalhadores, muitas vezes chegava na Solendal, na festa, às vezes a gente se reunia ali no barzinho que tinha o Empório Sertanejo, e eu chegava lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, e a turma tava desde cedinho, né? Então eu sempre dei muito valor ao trabalho, e essa coisa da água foi muito cara na minha vida, porque meu pai dedicou a vida toda dele a ser um engenheiro sanitário, a botar água na torneira. E eu fico angustiado. Cheguei em Caruaru outro dia, tava lá, o cara dizendo que passa ainda muitos dias e muitos bairros não tem água. Então, já tem o Prata, já tem o Jucazinho, já tem uma parte da adutora, ou seja, o manancial tem, mas a implementação da rede de distribuição de água está muito fraca, né? Então a gente tem que fazer uma revolução nisso. Eu quero dizer que governador Maurício Randes, com Isabela de Roldão na vice, se tiver a honra de governar Pernambuco, água, que é vida, vai ser uma prioridade. E aí passa também, não só por você implementar alguns programas, tirá-los do papel. A Compesa tem alguns planos de implementação, tirá-los do papel. Tem que rever essa PPP. Eu não estou dizendo tirar o modelo da PPP do saneamento e do abastecimento da água, não. Porque isso traz recurso privado. Mas botaram empresas que quebraram, foram envolvidas em Lava Jato. Então, no governo Maurício Randes não tem nada de Lava Jato, não vai ter envolvimento com nada. Ficha limpa, muito rigor na ética republicana e na contratação das empresas. Então eu vou explorar ainda o modelo da PPP, porque traz recurso privado para acelerar a rede de abastecimento da água e acabar com esse rodízio, com essa falta de água nas torneiras. Não estou prometendo aqui nada fácil, nada que da noite pro dia, porque eu cresci sabendo como é difícil botar água na torneira. Mas é preciso também ter novos métodos, ter capacidade de gestão e uma coisa que eu não falei aqui ainda, que é capacidade de articulação em Brasília. Pernambuco, nesses últimos 4 anos, perdeu. Teve até ministro no governo Temer, mas não soube, o governador não soube dialogar com esse próprio ministro, ficou na disputa política. Na verdade, era para ter botado a disputa política na prateleira, ter feito um pacto. Quais são as grandes coisas estruturadoras de Pernambuco? Porque Pernambuco, nos últimos 4 anos, perdeu protagonismo político, perdeu força em Brasília, e quer dizer, minha querida Paula Reis, meu querido Wagner, meu querido Laércio, minha querida Carmen Silva, eu fui deputado durante 12 anos e construí uma rede de articulação em Brasília com todos os partidos, porque eu sou a favor daquela tese, Paulo, quem brigam são as ideias, não são as pessoas. Então eu tenho uma relação em todas as bancadas, todos esses ministérios que tem aí, seja o governo que for, tirando talvez esse de Bolsonaro, que não tem nada a ver, mas qualquer desses governos que tiver, o futuro governador que está ali falando agora, Maurício Randes, tem articulação para trazer recursos para Pernambuco.
Então, Pernambuco, nesses últimos 4 anos, aí fica queixando, o governador, a oposição fica só reclamando. Eu não quero saber de reclamação, eu quero saber usar o capital político que eu construí em 12 anos de mandato honrado, reconhecido em Brasília, em ficha limpa, sem estar envolvido em Lava Jato, em operação nenhuma. Eu quero pegar essa moral política que eu tenho, juntar com a moral política que Pernambuco tem, para trazer recurso público e privado, sem preconceito, seja o governo que for, o governo Maurício Randes vai trazer recurso para botar água, para combater o feminicídio, para investir no combate à violência, para botar mais dinheiro na educação e na saúde, que a saúde de Pernambuco está um caos. Ô Hans, Laércio, aproveitando até esse mote do discurso que você está fazendo, você tem apresentado a tua candidatura como uma candidatura que representa o novo, uma nova forma de fazer política. Isso. No entanto, eu queria trazer algumas informações aqui para ouvir tua opinião sobre isso. Você é candidato por um partido que você se filiou recentemente. Assim, Foi. pertinho do prazo final para quem queria ser candidato. Verdade. O teu partido apoiou durante todo o governo Paulo Câmara, que hoje você se posiciona extremamente contrário a esse partido, a esse governo. E o PROS, na verdade, o atual presidente do PROS, João Fernando Coutinho, tomou posse em março, inclusive num evento com a participação de Paulo Câmara, Geraldo Júlio. Nesse evento ele disse que apoiaria a candidatura à reeleição do PSB. No entanto, logo em seguida tirou o apoio ao governador e sinalizou um apoio à pré-candidatura na época de Marília Reis do PT. Nesse mesmo período se especulava, jornais não só de Pernambuco como também Folha de São Paulo, Globo, uma possível aliança do PROS com outros partidos nacionais, com a Rede, com o próprio PT. Eu estou aqui com uma matéria da Folha de São Paulo, onde o Eurípides Júnior, presidente do PROS, nacional do PROS, aparece ao lado de Alckmin, de Álvaro Dias, de Henrique Meirelles, do pessoal do PT, negociando possíveis apoios à candidatura a presidente. Ou seja, um partido que até o último final ali do prazo negociou apoio a partidos de todo o espectro ideológico. Aqui, e você era nos jornais citado como possível candidato a vice de Marina, possível candidato a vice de Alckmin, possível candidato a vice de Marília Reis, ou seja, um partido que transitou ideologicamente em todo esse digamos assim, o espectro ideológico e político local e nacional. Ao fim e ao cabo, lança-se a sua candidatura ao governo quando a candidatura de Marília Reis sai do páreo, né? E há uma leitura, setores analistas fizeram a leitura de que essa sua candidatura veio para garantir espaço para aqueles órfãos da candidatura de Marília Reis, Silvio Costa na candidatura do Avante ao Senado, que estava pleiteando essa candidatura com Marília Reis, o próprio João Fernando Coutinho na proporcional, que não tinha espaço mais com Paulo Câmara porque tinha rompido. Ou seja, tem tantos elementos aí da velha política, uma filiação em cima da hora, um partido que ofereceu apoio a todo o espectro ideológico. São tantos elementos da velha política, como é que você pode se colocar como candidato do novo, de uma nova forma de política, quando a gente vê o PROS envolvido nessas relações? Saiu agora, recentemente, do governo Paulo Câmara, e agora é a oposição ranhida. Como é que você explica um pouco isso? E tu queres o quê, Lécio? Tu queres que a pessoa seja candidata avulso? Tem candidatura avulso? Você, quando quer mudar a sociedade por amor a Pernambuco, eu tenho que entrar no jogo da política com os partidos que existem. Não existe ainda candidatura avulsa. Aliás, eu sou até defensor da candidatura avulsa. Mas o fato concreto é que se você tem compromisso com o povo do seu estado, quer dar uma contribuição, você tem que dialogar com os partidos que existem. Porque para ser candidato, para o ouvinte saber, candidatura avulsa é quando o candidato é candidato sem ser de nenhum partido. Você, para ser candidato no Brasil, tem que ser de algum partido. Ponto 1. Ponto 2. A política foi ao fundo do poço. As pessoas estão cheias desses políticos convencionais. Por isso que a minha candidatura está sendo tão bem recebida. Porque as pessoas sabem que eu não sou um político convencional. Que eu não fico agarrado em cargo público. Aliás, quando eu divergi do Partido dos Trabalhadores, que fez uma intervenção na eleição de 2012, eu já percebi esses sinais de degradação na questão ética, eu saí do partido e entreguei o mandato. Não fiquei agarrado no mandato. Um político convencional não faz isso. Eles matam e morrem para ficar agarrado naquele cargo. E ali em 2012, eu dei o testemunho de que eu acredito na política como instrumento de emancipação da sociedade, mas não fico agarrado no cargo, e não aceito o jogo do vale tudo. Eu não aceito, por exemplo, isso que está acontecendo agora em Pernambuco. Pegue as duas coligações, as duas grandes coligações. As duas grandes coligações. Primeiro, a do atual governo, que representa esse presente estagnado que Pernambuco não está querendo. Essa coligação junta PT com PSB, com a determinação do cartório, da cúpula
nacional, com articulação com as cúpulas daqui, e retiro, como o Laércio lembrou aqui, a candidatura de Marília Reis, que estava construída há 2 anos, estava no processo de conexão com a base da sociedade, com os movimentos sociais. Aí vem as cúpulas do PT e do PSB, retiram essa candidatura. A coisa mais velhaca que tem na política é isso. A manobra cartorial, de cima para baixo, retirando e desrespeitando a vontade dos militantes. O que aconteceu com Marília Reis foi a mesma coisa que aconteceu com Maurício Randes em 2012. Eu tinha ali sido chamado pela direção do partido para disputar uma prévia, estava conectado com os movimentos sociais, algumas pessoas ficaram com receio dessa conexão, fizeram a intervenção de cima para baixo e retiraram a candidatura do então prefeito e a minha pré-candidatura à prefeitura do Recife. Agora fizeram a mesma coisa com Marília Reis, foram chamar Marília Reis, criaram a dificuldade para vender a facilidade. Aí fizeram uma composição PT e PSB aqui em Pernambuco, que é água e óleo, porque as militâncias do PT e PSB se odeiam, não tem nada a ver uma com a outra. 90% da base do partido não queria, por exemplo, a candidatura de Humberto Costa na chapa de Paulo, queria a candidatura de Marília. Então, observe, isso sim é que é a velha política. O que eu estou tentando fazer é juntar forças e mostrando que é possível fazer diferente. A minha campanha não tem militância paga, não tem esse horror de queimada de dinheiro, que a gente não sabe de onde é que vem esse dinheiro dessas 2 campanhas. A minha campanha é defendendo ideias, projeto para Pernambuco, conectando com as pessoas, aqui na rádio universitária, nas mídias sociais, reuniões presenciais, ou seja, é mostrar que a política devia ser feita com simplicidade, com austeridade, porque quando você vê grandes coligações contraditórias, você está vendo aí grandes interesses. Isso sim é que é a velha política, né? Ô, Hans, a gente pode dizer então que a escolha do PROS foi uma contingência, era o partido que tinha para você ser candidato. Um grande presidente aqui, com quem eu tinha tido dobradinha como deputado federal, com o deputado João Fernando Coutinho, quando ele era estadual. Depois, acompanhei o mandato dele, um mandato comprometido com as lutas sociais. O PROS é um partido novo, que está com um perfil muito progressista, sobretudo aqui em Pernambuco. Por exemplo, a nossa candidata ao Senado, Lídia Brunes, é uma mulher negra, jovem, guerreira, nascida na ocupação, líder do MTST, dos movimentos populares pela moradia. Qual é o partido que botou uma candidata senadora desse? Partido que tem viabilidade, né? Uma coligação que tem a viabilidade. Não tem uma candidatura como Lídia Brunes, que vem do movimento popular. Então, isso é uma demonstração que nós, sabendo que tem uma legislação que diz que para ter candidatura tem que ter os partidos, em vez de ficar nesses velhos partidos da velha política, da política convencional, nós pegamos um partido novo e estamos dando feição a ele, estamos colocando a feição de pessoas que não são políticos convencionais, que estamos construindo uma nova forma de fazer política, a começar por dizer a verdade. Então, o Pernambuco não quer esse presente, que o pernambucano hoje está rejeitando esse presente dessa mega coligação do atual governo, mas também não quer a coligação da oposição conservadora em torno de Armando, dos ministros do governo Temer. Então, isso também é voltar ao passado, isso também é a velha política. Então, o que eu estou dizendo, e nós estamos cada vez mais sendo descobertos pela população, é que a candidatura Maurício Randes 90 representa uma alternativa, uma oposição progressista, uma saída à esquerda, uma saída de reconstrução de uma nova forma de fazer política, porque a do presente da coligação do governador não atende à necessidade da sociedade, nem tampouco a volta à oposição conservadora que representam as ideias do passado de Armando. Deixa eu dar só 3 informações. O senhor está falando do PROS e desse viés mais progressista. O PROS tem um candidato a vice-governador lá no Piauí, na chapa que apoia Bolsonaro. O coronel Carlos Pinho é candidato a vice-governador pelo PROS e apoia localmente a candidatura de Bolsonaro. No caso de Goiás, o PROS também tem um candidato a vice da chapa que é encabeçada pelo DEM, partido que aqui a liderança principal é o Mendonça Filho. E no Ceará, o candidato a senador do PROS está na mesma chapa do PSDB, que apoia lá o candidato Geraldo Alckmin. Isso mostra essa diversidade e que esse viés progressista ele não se reflete em outros estados. Se reflete sobretudo aqui em Pernambuco. E quando fui para a reunião do diretório, fui apresentado lá como recém-filiado, eu vi muitos deputados que tinham sido deputados do PT comigo, deputados do PSB. Então, há uma prevalência progressista, mas você tem razão, Laércio. O PROS não é um partido que tem ainda uma nitidez e total consistência no plano nacional. A diretriz da atual direção do PROS é que cada estado
resolve o arco de coligações de acordo com a realidade do Estado. Quer dizer que aqui nós estamos numa coligação muito mais homogênea, progressista e de renovação. E o presidente do PROS, João Fernando Coutinho, é um político, um deputado federal já de vários mandatos, com um respeito muito grande em Brasília, um deputado que é presente na base, porque vocês veem muito deputado que chega aqui na rádio, fala, mas depois não está presente nas lutas do povo. João Fernando Coutinho é um deputado que vai a Brasília, conquistou respeito em Brasília, mas quando ele chega aqui, ele é deputado como eu era. Quando chegava aqui, eu estava na base social, reunido com o sindicato, com o movimento de moradores, movimento das mulheres, movimento dos afrodescendentes. Ou seja, eu fazia uma agenda toda em Brasília e depois chegava aqui em Pernambuco e fazia. O que eu vou fazer agora como governador? Vou ser um governador que vou estar presente com a sociedade. Eu não vou ser aquele governador enclausurado, que só fala com os mesmos. Eu vou dar espaço para que as forças vivas da sociedade possam dialogar com o governador Maurício Randes, se tiver a honra de ser escolhido pelo povo de Pernambuco. Carmen. Essa diversidade que o senhor está falando sobre o PROS também se verifica na própria chapa para a presidência da República, né? O PROS já fez várias declarações de apoio à candidatura do PT e ao que nos parece, o senhor está apoiando a candidatura de Ciro Gomes. Então, de fato, há uma diversidade política. Mas no campo da esquerda, né, Carmen? Observe, a minha chapa tem Silvio Costa e Lídia Brunes apoiando a candidatura de Haddad e eu, Isabela, apoiando a de Ciro Gomes. Observe que tanto a de Haddad quanto a de Ciro Gomes se situam no campo da esquerda. Sim, é verdade isso no plano. Isso tem uma identidade geral programática. No né? plano federal, a identidade está combinando com a identidade de Pernambuco, embora que difira de outros estados, né, em relação ao PROS. Mas significa também que aqui no estado de Pernambuco vai ser possível a sua candidatura, por exemplo, fazer palanque nacional para as duas candidaturas ou vai fazer palanque apenas para uma? Eu pergunto isso porque... seria muito interessante se você pudesse passar uma avaliação do quadro nacional. Como é que você está avaliando o cenário? Teve o atentado a Bolsonaro, tem essa candidatura do PT com Lula preso, impugnado, a possibilidade de Haddad vir a assumir essa candidatura. Como é que você avalia esse quadro e a possibilidade de palanque em Pernambuco para duas candidaturas no federais? Campo da esquerda. Carmen, observe que se você está querendo reconstruir a política, como nós estamos querendo, eu estou voltando à política para reconstruir o método de fazer política. E qual é o pré-requisito para você reconectar as pessoas a acreditarem na política? É você fazer campanha dizendo a verdade. Você veja quanta demagogia que a gente está vendo aí em torno da candidatura de Lula. Essas duas grandes coligações de Pernambuco ficam disputando quem é que vai pegar mais surf na onda da popularidade de Lula. Sem identidade. O PSB estava contra o PT até outro dia e brigando, tem ódio um do outro, né? PT e PSB se odeiam. Então, no casamento de conveniência eleitoreira. Depois você pega essa turma de Armando com o pessoal de Temer. Armando tá botando uma estrelinha, eu tomei um susto quando eu vi. Armando com uma estrela, como se fosse a estrela de Lula, querendo pegar carona em Lula. Só que na chapa dele tem Bolsonaro, ou seja, tem os ministros de Temer que tiraram Dilma. E todo mundo querendo pegar carona na popularidade de Lula. Eu poderia aqui, tranquilamente, como fui líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, eu participei das boas coisas que o governo Lula fez para Pernambuco. Eu participei das articulações para trazer refinaria, Fiat, as políticas sociais de Bolsa Família, de combate à discriminação aos homossexuais, aos negros, aos idosos, às pessoas com deficiência. Eu participei disso, eu fui coautor disso, porque na sociedade personalista que nós vivemos, parece que tudo só foi feito por Lula. E eu não estou fazendo essa campanha querendo pegar carona em Lula. Eu podia, por exemplo, apoiar Haddad, tenho até uma boa relação com ele, não há problema. Mas eu quis dizer que vou fazer diferente. Ciro Gomes representa, em primeiro lugar, é o único nordestino que tem chance de chegar à presidência. Segundo lugar, ele é o candidato mais bem posicionado no campo da esquerda para dar o enfrentamento a Bolsonaro. Porque Bolsonaro é uma ameaça, é a xenofobia, é o machismo, é a defesa da ditadura, é achar que na bala se resolve, ou na faca se resolve tudo. Ou seja, essa candidatura de Bolsonaro é muito negativa para o Brasil e para a democracia. E se for Haddad, é mais fácil Haddad ser derrotado por Jair Bolsonaro do que Ciro. Dito de outro modo, é mais fácil Ciro derrotar Bolsonaro do que Haddad, que é um intelectual de São Paulo, que não tem conexão com o povo do Nordeste, onde estamos 55 milhões de eleitores. Mas tem outra coisa, que Ciro tem mais a condição
ele tem mais aquela coisa que me é muito cara, de dizer a verdade. Ciro faz campanha dizendo a verdade. Maurício Randes faz campanha dizendo a verdade. E tô dizendo a verdade. Para mim aqui era muito fácil pegar carona na candidatura de Lula. E não tô fazendo isso. Até porque eu achei que foi uma falta de verdade, falta de respeito ao eleitor pernambucano. Isso que essas duas grandes coligações, cujos líderes não têm afinidade com os valores que Lula representa, esses valores de combate à desigualdade, à pobreza e à discriminação, de valorizar a luta social e os mais pobres, eles não têm essa afinidade, mas pegam carona porque tem muito tempo de televisão, tem muita estrutura, tem muita gente que paga por eles para dizer isso. O que é que acontece? Eles estão dizendo que são Lula, eles não são Lula. Ele não tem identidade pessoal com os valores de Lula. Eles, quando nós estávamos na luta social, lutando contra a ditadura, na luta do movimento sindical, na luta do movimento popular, eles estavam cuidando de outros interesses. O atual governador estava cuidando do seu interesse próprio, fazendo concurso público. O atual senador, candidato a governador, estava cuidando das suas empresas. Não estavam nas lutas sociais. Agora se apresenta ao povo como se eles fossem a encarnação dos valores de Lula. Isto não é verdadeiro. E aí eu estou querendo dizer, a eleição precisa se dar com um debate dizendo a verdade. Depois, a segunda vez que faltaram com a verdade, sabe como foi, Carmen? Dizendo que o candidato era Lula. Eles sabiam que o candidato não podia ser Lula, porque Lula tinha uma condenação de segunda instância. A lei do ficha limpa não permite. Todo mundo sabia que o candidato não era Lula. E ficava enganando o povo, dizendo, eu sou Lula, o candidato é Lula, no governo Lula, o governo Lula vai me ajudar. O governo Lula já passou, teve dois mandatos do governo Lula. Depois botou Dilma Rousseff, que foi um desastre, que deixou o Brasil com 14 milhões de desempregados. Vamos dizer a verdade? Parece que o governo Dilma não existiu. Parece que toda a tragédia nacional, o desemprego, a miséria que está no Brasil hoje, foi inventada em 2 anos pelo governo Temer. Oh, meu Deus do céu. O ouvinte da Rádio Universitária sabe que dona Dilma Rousseff foi um desastre, destruiu a economia brasileira, botou 14 milhões de desempregados. Então, para terminar esse tema, eu quero dizer que a candidatura Maurício Randes está aqui para dizer a verdade. Vamos parar com essa enganação, com essa pegar carona, com essas manobras de marqueteiro que ficam botando, estão enganando o povo. O povo sabe das coisas, o povo está prestando atenção. Presta atenção no serviço, estão lhe enganando muito. O candidato, desde o começo, era o ex-prefeito de São Paulo, não era Lula. E ficar dizendo, eu sou Lula, o candidato é Lula. Tá aí agora. A Justiça Eleitoral tirou e agora é que vão ter que reconhecer. Ainda estão retardando isso, para pegar carona na popularidade de Lula. Isso é de respeitar a inteligência do povo, isso é a velha política, fazer a política com manipulação. Não é para isso que a candidatura Maurício Randes está aqui para dizer a verdade. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h32. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo. O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação. O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração. Geraldo Alckmin, o único preparado para mudar o Brasil. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PTB, PP, PR, DEM, Solidariedade, PPS, PRB, PSD.
Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Del Pino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando com o candidato do PROS, Maurício Randes, como parte de uma série de entrevistas que o Fora da Curva realiza a partir de hoje com os candidatos e candidatas ao governo do estado. Para entrevistar Maurício Randes e todos os demais candidatos, nós vamos ter a mesma bancada, que é formada por Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, e Wagner Souto, da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Randes, o governo do estado possui a TV Pernambuco, uma emissora TV aberta, né? E há anos sem investimento, sem ser prioridade das gestões passadas. E a gente, ao mesmo tempo, tem uma demanda social muito grande por informação qualificada e, ao mesmo tempo, tem muita produção da sociedade civil, de boa informação, e não só falando de informação jornalística, mas, assim, produções artísticas, a gente tem aí, né? Aqui é um polo de audiovisual, enfim. Então, tem uma produção da sociedade civil precisando também de espaço, né? Para passar, divulgar os conteúdos, enfim. Como o senhor vai tratar a comunicação pública no estado? Paula, que legal essa sua questão. Pernambuco é um celeiro da economia criativa, né? Produção de vídeos, de áudios, de peças teatrais, de música, artes plásticas. Meu Deus, que riqueza cultural que nós temos, e isso tudo pode ser bem estimulado com boas políticas para a economia criativa, né? O próprio Porto Digital agora já tem uma linha também nessa área da economia criativa. Então eu não tenho assim nenhuma resistência a que a TV Pernambuco e outros veículos da rede de comunicação do estado, tem também, por exemplo, Fernando Noronha, né? Tem a Rádio Frecaneca do Rio de Janeiro. Ou seja, nós podemos ter no Recife, a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio no Frecaneca no Recife, né? Eu participei até dessa luta pra gente reativar. Não sei por que eu falei Rio de Janeiro, por quê? Tô ficando doido. Aí vê, então a gente pode juntar esses canais, juntar essa competência cultural da economia criativa que as pernambucanas e os pernambucanos têm, e nós podemos juntar aí uma parceria dos órgãos públicos também com o setor privado para ver como dar uma alavancada na TV Pernambuco, como criar parcerias. Eu imagino que só o dinheiro do estado, eu já disse aqui, né? Pernambuco tem um PIB de 172 bilhões, um orçamento de 34 bilhões e só investe 1 bilhão. Então, eu não posso ser irresponsável chegar aqui e dizer que se teve a honra de governar Pernambuco, eu vou ter recurso para tudo. Por isso que eu falo muito em não ter preconceito com parceria com o setor privado. Então, a gente pode desenvolver um modelo de parceria para dar uma avançada, por exemplo, com a TV Pernambuco. Não é verdade? Isso é uma coisa realmente muito bacana você ter levantado, e vamos fazer. Laércio. Permanecendo aí no assunto da comunicação, no caso privada, você tem dito, assim, tua experiência como você foi advogado de sindicatos, tem uma trajetória longa e uma experiência longa nesse campo progressista de defesa dos direitos trabalhistas, e hoje você é sócio, acredito que minoritário, do Grupo Diário de Pernambuco, não é isso? O seu irmão é o presidente da empresa, e é uma empresa que passa por dificuldade, por uma situação de crise, e vive um processo de muitas críticas do sindicato dos jornalistas, do sindicato, acho que até você já defendeu, já foi advogado do sindicato nos tempos passados, e hoje esse sindicato critica fortemente a gestão do Diário de Pernambuco, né? Recentemente houve a demissão de 38 jornalistas, um processo de enxugamento do jornal, mas as principais queixas são falta de diálogo, né? O não pagamento de direitos trabalhistas, como depósito de FGTS, pagamento de rescisão contratual. Os jornalistas que saíram e outros que saíram antes também entraram com ações no Ministério Público, né? E essa queixa recorrente de falta de diálogo, de compromissos assumidos que não estão sendo realizados,
E aí eu te pergunto, essa experiência que você tinha do passado, ela não pode ser colocada agora no Diário de Pernambuco? Quer dizer, qual é a situação disso? Porque eu estou falando de uma situação real que está dada. E a outra coisa, o discurso que você faz em relação ao governo do Estado é de eficiência, de modernização, que é também um discurso que foi feito dentro do Diário de Pernambuco. É preciso tornar um jornal que estava em crise eficiente, moderno. A solução no Diário de Pernambuco foi enxugamento e demissão. Essa é também uma solução possível para o governo do Estado: demitir, enxugar a máquina, privatizar, reduzir custos, atingindo aí os servidores públicos? Laércio, o Diário de Pernambuco, eu sou acionista minoritário, né? Não estou na direção. Foi do Conselho Editorial, não é isso, Maurício? Conselho Editorial. Eu fui da direção, da gestão também, faz 2 anos, já 1 ano e pouco que eu saí. De lá para cá, a atual direção está fazendo um esforço muito grande de recuperar, como você muito bem reconheceu, o Diário de Pernambuco é um patrimônio da comunicação de Pernambuco, tem 192 anos, é realmente o jornal mais antigo em circulação da América Latina. Quando meu irmão e eu fomos chamados para assumir o controle acionário do Diário de Pernambuco, foi no contexto de recuperar um patrimônio de Pernambuco, porque aquele grupo Apvida era majoritário junto com os diários associados, e eles iam fechar simplesmente o Diário de Pernambuco. Ou seja, um patrimônio de 192 anos ia acabar. Então, é muito fácil você chegar e olhar para um copo e só ver a parte que está faltando, que tem ar, né? A parte que não tem água. Graças à coragem da atual gestão e dos atuais acionistas do Diário de Pernambuco, um patrimônio de Pernambuco de 192 anos, que ia acabar há 3 anos, teve uma sobrevida de 3 anos. Então, durante muito tempo, muitas pessoas que iriam ficar desempregadas lá há 3 anos, tiveram emprego. Então, a atual gestão não tem uma distribuição de dividendo, é só colocando recursos para pagar a folha. E, evidentemente, essa folha teve que ser diminuída. Então, porque talvez você nunca tenha gerido uma empresa privada, ou se já geriu, sabe, você tem um determinado recurso, você tem que priorizar os pagamentos. Então, a informação que a atual gestão me diz é isso, é que eles estão recuperando, a situação já começa a ser mais viável do Diário de Pernambuco, e Pernambuco, portanto, agradece a essas pessoas que tiveram a coragem de ir lá gastar o seu recurso, a sua poupança que trabalhou na vida toda, a sua energia, tudo isso para recuperar um patrimônio de Pernambuco, que é o Diário de Pernambuco. Então, Pernambuco tem muito a agradecer. E os jornalistas que continuam, os que continuaram até outro dia, porque isso é um processo, tiveram a sobrevida do seu emprego, que se não tivesse tido a coragem desses acionistas terem ido para lá, eles tinham ficado sem emprego lá atrás. Então a pessoa, às vezes, é como se você tivesse em qualquer outra empresa. Você dá um emprego a uma pessoa e a pessoa fica ali aquele período. Aí depois, mais adiante, aquele emprego não pode ser mais mantido. A pessoa esquece o tempo que ficou naquele emprego. Então, Maurício, o ser humano tende a ser muito ingrato também. E eu sei que você tá aí com essa questão. Mas me permita, você foi advogado trabalhista. E os direitos trabalhistas estão sendo questionados no Ministério Público. Essa também não é uma parte importante para se avaliar a gestão. Os direitos trabalhistas que não estão sendo pagos. Laércio, se você tiver uma empresa e você tiver o recurso, você vai pagando à medida que o recurso vai chegando. Então, o Diário de Pernambuco, a informação que a gestão me deu, não é que não vai pagar. Ele está pagando à medida que entra o recurso. Não tem sido priorizado nesse momento o recurso por direitos trabalhistas, não, está se pagando o salário dos trabalhadores. Com atraso. É uma luta, é tão fácil pagar. Vai para lá para tu ver. Entendeu? É muito fácil você chegar e ficar reclamando e dizendo, atrasou um dia. Eu não estou com detalhe, porque eu já saí de lá há algum tempo, mas a informação que a gestão me dá, que é isso. Você acha que a gestão pega, recebe o recurso, intoca o recurso, fica aplicando no mercado financeiro para não pagar a folha? Todo recurso que entra, paga. E outra coisa, os acionistas que estavam lá ficaram pagando com recursos próprios. Chega um momento que você não tem mais recurso próprio para colocar. O que é que você faz? Fecha o jornal? E aí, então, na luta, devia ser louvado e não criticado. Eu quero saber se você que está criticando, você tinha coragem de ir para lá, assumir isso e pegar a poupança pessoal sua e colocar para pagar a folha de trabalhadores, como está sendo feito pela atual gestão. Eu quero render as minhas homenagens ao meu irmão Alexandre Randes, que está tendo a coragem, a disposição, a abnegação de segurar o Diário de Pernambuco, que está fazendo aí um jornalismo de excelente qualidade. Essa política de enxugamento que política de enxugamento, Léo? Política de enxugamento é o jeito, você às vezes tem um recurso X que só dá para pagar para tantas pessoas.
É melhor você pelo menos pagar para essas pessoas e manter o jornal. Do que você chegar e dizer que não vai continuar com 200 pessoas na redação, como já teve um dia. Isso não é mais possível. E outra coisa é saber também adequar a realidade. Que coisa mais pueril que você está dizendo, Laércio. Esse modelo, ele serve também para o Estado? Isso não é modelo, não, Laércio. Isso é gestão. Gestão. As pessoas gerem com os recursos que tem para gerir. Não, Meu Deus do céu, eu estou impressionado. Eu não estou discutindo, eu estou perguntando assim, esse modelo. Que modelo? Que modelo? Modelo é gestão. Modelo de gestão. O modelo de gestão, ele pode ser aplicado ao governo do Estado. Tem que ser igual a despesa. Estado de Pernambuco, receita tem que ser igual a despesa também. Sim. Não existe você querer manter um nível de despesa se não tem receita. A despesa tem que ser adequada à receita. Não é o modelo de gestão do diabo. Isso é em qualquer gestão. Se você for gerir qualquer empresa, você vai ver que é assim. A receita tem que corresponder às prioridades de despesa, exatamente, né? Agora, as prioridades são também uma decisão. De gestão. Né? Decisão de o que é que você prioriza. Claro, não é priorizar. Você tem um recurso, aí você diz agora, eu vou pagar a folha. A folha é a prioridade. E é isso que a gestão me diz que é priorizado lá. É pagar os trabalhadores. Essa é a prioridade. O senhor está defendendo na sua campanha que a educação será prioridade, né? E dará ênfase, inclusive, às disciplinas de português e matemática, que vão ter ênfase, né? Lembrou um pouco a reforma do ensino médio. Como é que o senhor se posiciona sobre essa reforma do ensino médio e qual é a proposta de política para a educação? Pernambuco precisa preparar as crianças desde o pré-escolar, Fundamental 1, Fundamental 2. Aí o atual governo diz, não, mas isso é responsabilidade dos municípios. Só que os municípios têm dificuldades de receita muito grande. Então eles precisam de um apoio mais efetivo do governo do estado de Pernambuco para que haja mais creche, em primeiro lugar, para que as mulheres possam ter mais oportunidades. Em segundo lugar, para que o pré-escolar exista, depois o Fundamental 1 e o 2 melhorem na qualidade. Então, o futuro governo, se eu tiver a honra de governar Pernambuco, vai colocar programas para apoiar os municípios no pré-escolar, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Não dá para você ficar simplesmente reclamando porque os municípios não estão conseguindo uma qualidade no ensino fundamental que seria ideal para preparar a meninada quando ela chega para o ensino médio. Então é evidente que você tem que ter um maior envolvimento do estado de Pernambuco no ensino fundamental para apoiar os municípios. Esse é um ponto. O outro ponto, tem que ter uma valorização real do magistério. Eu fui advogado do Sindicato dos Servidores, dos Professores da Rede Oficial. Eu tive agora no congresso deles, na 14ª Conferência Estadual do Magistério da Rede Pública, lá em Gravatá. Fizemos um debate muito profundo lá. Isso, para mim, sempre foi muito caro. Tem que valorizar o profissional do magistério. Não é fácil hoje ser professor. Primeiro que a remuneração é baixa. Em segundo lugar, é que você vive em ambientes de muita violência, de muita adversidade. Não é à toa que os índices de estresse e até de acompanhamento que os professores precisam são muito altos. Então, eu vou ter uma política de muita valorização do magistério, em diálogo com o sindicato dos servidores da Rede Oficial de Pernambuco. Em relação ao ensino médio, a essa reforma que foi colocada pelo Ministério da Educação, como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Precisa avançar nas reformas do ensino médio. Hoje, por exemplo, os alunos, não é só aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro, são muito deficientes naquelas duas disciplinas que são essenciais: português e matemática. Nenhum país do mundo se desenvolve se os alunos não dominarem a sua língua e a linguagem da matemática, inclusive para produzir o software de hoje da linguagem digital. Então, hoje Pernambuco, eu estava olhando as estatísticas do SAEB, Paula. É impressionante, porque o IDEB nos orgulha. Pernambuco melhorou muito no IDEB. Quero reconhecer avanços do governo Paulo Câmara na educação e avanços que já iniciaram também com o governo anterior, de Eduardo Campos. Então, Pernambuco melhorou na educação, tem uma rede de 374 escolas de referência, sejam integrais, semi-integrais. Isso é positivo. Eu quero, inclusive, estender essas escolas de referência para as 1.050 escolas da rede estadual e também para as escolas técnicas. Então, não é você desfazer tudo que está feito. Então, algumas medidas foram muito positivas, como o programa Ganha o Mundo. Isso aí eu vou manter. Agora, vou estender, repito, para que não tenha a educação de nível A, a educação de nível B. Ou seja, a educação que está na escola de referência, as 374 escolas, e as outras ficam numa qualidade muito pior. Então, eu vou fazer com que haja mais uniformidade
para isso. Isso é essencial. E se você pegar, o IDEB foi um resultado bom que Pernambuco obteve, porque cumpriu a meta 4,9, a meta era 4,8. Só que quando eu fui pesquisar mais isso, e dialogando mais com os pedagogos, você percebe o seguinte, que essa nota do IDEB, ela não conta toda a história. Porque você pega, sobretudo, português e matemática, quando multiplica com o índice de evasão e de não repetência, aí melhora o índice do IDEB, entendeu? Então, o que é que está acontecendo? É que o IDEB está sendo está servindo para uma certa autocomplacência. Dizer que a educação de Pernambuco está muito boa. Não, precisa melhorar muito. E o índice que melhor mede a educação é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E aí, se você pegar no SAEB, o nível, por exemplo, os meninos na quinta série, ou na nona série, que é o Fundamental 2, você pega o ensino médio, aí o português e a matemática, que são essenciais, vão para 18º, 19º. Então, Pernambuco precisa melhorar muito a educação, o que eu vou fazer se tiver a honra de governá-lo. Então, a reforma do ensino médio, Randes, essa reforma do governo federal atual, ela é uma reforma que também coloca prioridade no português e matemática, só que em detrimento das disciplinas humanistas, por exemplo, tira a sociologia, e em detrimento também da preparação do aluno da escola pública para chegar a atingir o nível universitário, né? Então, tem uma baixa nas disciplinas que poderiam possibilitar isso. Ou seja, o aluno de escola pública tenderá, com essa reforma, a apenas ter um nível médio e não mais poder acessar ou, pelo menos, ser prejudicado nas suas possibilidades de acesso ao nível superior. Isso se tratando da educação. Se a gente for para o outro lado, nas políticas sociais, se tratando da saúde, também a gente vê que no estado de Pernambuco está um verdadeiro caos, né? O índice de mortalidade materna, por exemplo, né, já que você se referiu bastante à nossa situação, a situação das mulheres, o índice de mortalidade materna é um dos que mais sobe, é um dos estados que mais sobe, especialmente por conta do não atendimento às situações de abortamento e também por conta da peregrinação que as mulheres têm que fazer hoje nas maternidades públicas para parir. Então, muitas mulheres de Paulista têm que ir parir em Vitória, passa por Pernambuco, em todas as maternidades, por Recife, aliás. E não tem vaga. E não tem vaga, tem que ir parir. Então, tem um caos, além da gestão ser a gestão de organizações sociais, a gente tem um caos da falta de leitos, da falta de profissionais e, pelo que está divulgado no seu programa, um elemento-chave da política é a bonificação, né, por resultados. Não seria mais interessante, também no caso da saúde, dar prioridade à atenção básica, assim como você indicou que vai dar na educação? Perfeitamente, Carmen. Eu acho que a atenção básica e a saúde preventiva, ela precisa ser melhor cuidada. Eu tenho uma relação muito próxima com os agentes comunitários de saúde e de controle de endemias. Fui o autor da emenda constitucional número 51, que permitiu que este grande programa de prevenção à saúde, que é a ação dos agentes comunitários de saúde, se tornasse permanente. Porque estava o Ministério Público em cima das prefeituras mandando demitir os agentes comunitários de saúde e de endemia. Então, eu apresentei a emenda constitucional, fizemos uma grande mobilização de todos os ACS e de endemia no Brasil inteiro, vários atos, muito debate, e conseguimos o que aparentemente, Paulo, seria impossível, que era mudar a Constituição para permitir a efetivação dos agentes comunitários de saúde. Laércio acompanhou isso, que ele estava no Ministério da Saúde nessa época, e viu que trabalho belíssimo que nós podemos fazer a partir da mobilização social e de um mandato parlamentar conectado com a mobilização social. E aí conseguimos isso. Eu tenho também uma conexão muito grande com os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, médicos e paramédicos. Ou seja, os profissionais de saúde, nós podemos ter um diálogo enquanto governo do Estado com esses profissionais de saúde para que a gente atue mais também na prevenção da saúde. Isso realmente pode muito ser feito. Mas também a gestão das unidades de saúde existentes pode ser aperfeiçoada. Você falou aí, por exemplo, das OS, nas UPAs, por exemplo. Uhum. As UPAs hoje têm um problema de diminuição dos recursos transferidos pelo governo do Estado de Pernambuco, atraso do pagamento e baixo acompanhamento, baixo monitoramento na gestão. Então, a combinação das unidades públicas com as organizações sociais não pode fazer com que o Estado renuncie
ao seu papel de monitorar e a transferência dos recursos contratados em dia, tudo isso. Depois você tem algumas iniciativas que podem melhorar muito. Por exemplo, cada unidade de saúde ela tem um sistema, um software de gestão. São isolados. O que é que o governador Maurício Randes vai fazer se for eleito pelo povo de Pernambuco? Vai integrar estes sistemas de gestão nas diversas unidades da saúde de Pernambuco. Você vai... outra coisa que a gente vai criar, existe um estudo do Ministério da Saúde que diz que se você criar o prontuário eletrônico para cada usuário do SUS, isso você incrementa em 20%, não é isso, Laércio? A produtividade das unidades de saúde. Então isso aí vai ser obsessão, ou seja, é de burocratizar, melhorar a gestão e botar mais recursos, mas também trazer mais recurso federal. Pernambuco não consegue se desenvolver apenas com os 34 bilhões do seu orçamento, ou muito menos apenas com recursos azul e branco. Nós vamos ter que trazer dinheiro público de Brasília, dinheiro do setor privado e usar essa articulação internacional que eu desenvolvi também, até recentemente aprofundei ao ocupar um cargo de gestão, de direção na Organização dos Estados Americanos, trazer essa articulação para Pernambuco, por exemplo, contratar mais operações de crédito. Não basta ficar culpando o governo Temer. É preciso saber qual foi a articulação, a força do atual governo de Pernambuco para fazer mais operações de crédito. O que é que eu estou falando de operação de crédito para o ouvinte da Rádio Universitária? Saber que Pernambuco ainda tem, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, Pernambuco tem um espaço para contrair mais financiamentos estrangeiros, internacionais, de Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, que é o BIRD. Ou seja, esses bancos, a gente pode trazer mais recursos. Agora é preciso ter mais protagonismo político. É preciso conhecer Brasília, saber como é que aquilo ali desenrola. E aí o atual governo de Pernambuco não soube fazer isso. A gente só tem mais 5 minutinhos para finalizar o programa. Conversa boa é assim, Wagner tem uma pergunta a fazer e o candidato pode responder resumidamente para dar tempo de responder essa pergunta. Wagner. Cultura, antes. Depois do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, você deu um alerta na gestão pública com o patrimônio cultural. E qual a sua proposta de investimento nos equipamentos culturais e na cultura do Estado? O Brasil todo tá triste, né? As nossas esperanças, a autoestima brasileira foi queimada pelas chamas do Museu Nacional. É evidente que numa situação em que nós temos hoje uma boa parte dos recursos do Estado de Pernambuco sendo consumidos em atividades meios da burocracia, resta muito pouco para você investir em educação, saúde e preservação da cultura. Isso é mais grave ainda porque Pernambuco tem, como você disse, Wagner, tem um grande patrimônio cultural. Nós somos uma terra da economia criativa e temos um acervo muito grande. A gente vai até no interior, chega no Museu Luiz Gonzaga, você sabe que precisava de mais apoio. Então precisa de mais estrutura e de mais gestão. Eu vou atacar nas duas pontas. E mais recursos passa por capacidade de contrair empréstimos internacionais, passa por trazer mais dinheiro. Sabe quanto Pernambuco teve de transferência voluntária? Apenas 4,5%. Ceará, Bahia tiveram 6%, 8%, muito mais do que Pernambuco. E são governados pelo PT, que é oposição a Temer. Então não é só a questão do partido. O presidente da República que foi eleito, quer dizer que o governador Maurício Randes sabe como navegar em Brasília. E vou trazer mais recursos para botar nos nossos museus, nos nossos equipamentos culturais. Esse é um ponto. O outro é você ter também a capacidade de liberar os recursos do dinheiro azul e branco, Paula, com menos atividade burocrática e mais botando na ponta. Eu vou cortar logo esse horror de cargo de confiança que tem. Cortar logo no primeiro mês 30% dos cargos de confiança, vou diminuir o número de secretarias, vou fazer com que o dinheiro do pernambucano, que é suado, do pequeno empreendedor, do trabalhador, do grande empreendedor, esse dinheiro seja revertido em investimento, seja na cultura, como você está propondo, na educação, na saúde e na segurança, como falamos aqui a maior parte deste excelente debate aqui na Rádio Universitária. A gente está finalizando, então, agradeço a participação, a gentileza em nos atender ao candidato Maurício Randes, muito obrigada. E agradecemos também. Laércio, quer dar uma palavrinha? Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que não vai dar tempo, não. Sim ou não? Ping-pong. Se for sim ou não, o ex-governador Eduardo Campos errou ao escolher Paulo Câmara. O senhor estava no palanque de Paulo Câmara 4 anos atrás. O ex-governador Eduardo Campos errou ao escolher Paulo Câmara para sucedê-lo? Eu acho que Pernambuco precisa resgatar a política. As pessoas que dedicaram toda a sua vida à política. Essas
essas invenções de última hora, elas às vezes desperdiçam um capital político natural que Pernambuco tem. Eu acredito na política, mas não nessa política convencional. Eu quero renovar a política. E estou renovando já na prática da minha campanha. Uma campanha austera, uma campanha dizendo a verdade e colaborativa. O programa de governo da candidatura Maurício Randes Isabela pode ser acessado e pode ser construído pelo ouvinte na plataforma www.randes90.com.br. Esse Muito Randes é RANDS, randes90.com.br. Muito obrigada a todos. Amanhã a gente volta com Fora da Curva normalmente, porque infelizmente o dia sorteado para o governador Paulo Câmara, a assessoria já avisou que o candidato à reeleição não dispõe de agenda para participar do programa. Então, quarta-feira a gente retoma as entrevistas com os candidatos a governador, que vai ser Júlio Lócio. Muito obrigada. Obrigada a Wagner Souto, a Carmen Silva e a Laís Portela e ao candidato Maurício Randes. Bom dia. Eu que agradeço. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.